Alô, pastor Eneida. Deixa eu organizar aqui também minha outra rede aqui. Oi, Verônica. Estamos já no horário. Vamos aguardar alguns irmãos mais chegarem, que estão aí. Também os que estão... Você abriu? Oi? O gravador. Sim, tá aqui no ponto. Beleza. Só começar que nós já vamos. O apóstolo já chegou? Ainda não. Então vamos dar as nossas iniciativas aqui. Hoje nós vamos falar sobre a cadeia da felicidade. Ontem nós deixamos o áudio e deixamos a escrita também para os irmãos. Não sei se você usou, se você pegou aí no grupo, mas a gente deixou para que todos tivessem acesso e pudesse rever, a palavra, o que foi falado ontem. E hoje nós vamos falar sobre a cadeia da felicidade. Esse texto é um texto bastante rico, que nós vamos usar, Efésios capítulo 5. Você pode abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, e nós vamos entender algumas coisas que Paulo escreveu e deixou um conselho. E você vai perceber porque às vezes nós não temos a felicidade que gostaríamos de ter. O reino de Deus é muito claro, o reino de Deus tem tudo muito bem definido. Não há nada no reino de Deus que esteja fora de ordem. Deus sempre promoveu pela ordem o benefício e o sucesso de todos. Então, nós vamos estudar hoje Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6, e nós vamos entender, falando sobre família, a cadeia da felicidade da família. Você pode pegar papel e caneta na mão aí, para nós escrevermos agorinha. Daqui a pouco nós vamos chegar num momento em que você vai precisar de um papelzinho para você escrever. Já vou providenciar um aqui, que será bastante importante. Nele eu queria que você fizesse um círculo. Nós vamos precisar de um círculo assim, um círculo. Faça um círculo aí. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nele e vai ser muito importante. Amém? Vamos começar. Já vi o rosto do apóstolo Ricardo lá. Se ele me der um ok aqui, nós já vamos para frente. Tá ok? Então vamos orar antes de nós iniciarmos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos uma vez mais te louvar. Queremos te bendizer, queremos te exaltar, queremos engrandecer o seu nome, porque o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser engrandecido. A ti, Senhor, pertence a honra, a glória e o louvor. Por isso nós invocamos o teu nome mais uma vez, quando nós vamos meditar a tua palavra,
quando nós vamos trabalhar uma área muito importante que é a nossa família, a nossa casa. E que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos edificar pela sua palavra, em nome de Jesus. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Nós vamos ler um grande texto esta noite. Nós vamos ler até Efésios 6, 9, começando do capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim o texto: As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Efésios capítulo 6, versículo 1. Perdão, irmão, fui fechar uma porta aqui. Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. A partir do versículo 10, o próximo versículo, que nós não lemos até o 9, Paulo vai falar das armaduras de Deus. E é um texto que muitas pessoas usam, muitas vezes, e
tentam ser vitoriosos usando as armaduras, usando o nome de Jesus, usando a fé, usando a palavra, e muitas vezes não funciona. Às vezes nós até nos decepcionamos. Conheço pessoas que já me perguntaram: pastor, não é uma utopia essa crença de que a gente é vencedor, de que a gente vai vencer, está vencendo? Eu digo para você que não é uma utopia. Nós realmente temos algo de Deus e nós temos promessas de Deus que são verdadeiras e fiéis. Se nós as colocarmos em prática, nós a venceremos. Então, antes de você vencer o diabo, você vai ter que tirar o diabo de casa, vai ter que tirar o diabo da sua família, vai ter que tirar o diabo da sua casa. Desculpe eu falar assim, mas é uma verdade. Tem muita gente tentando colocar o diabo para correr da cidade. Conheço homens aí que estão encarregados de botar Satanás para fugir da cidade. Então eles amarram, eles prendem, eles pegam Leviatã, Jezabel, Belzebu, Astarote, Asmodeu, e eles vão pegando todo mundo. Mas não tira de dentro de casa. Eu estava um dia em Belo Horizonte, na Batista da Floresta, e numa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que alguém estava muito apreensivo, com a arma na mão, o escudo, o capacete. Ele estava muito apreensivo. E o anjo que eu digo que fala comigo, chama Jael, chegou do meu lado e disse: o que é que você está vendo? Eu disse: eu estou vendo um soldado. Ele disse: olha direito. Então aquela tela, como se tivesse dado um zoom, ela se aproximou mais a imagem, e ele perguntou outra vez: o que é que você está vendo? Eu disse: eu estou vendo um soldado, tipo um soldado romano. Ele disse: preste atenção. E a tela, mais uma vez, aquela imagem se aproximou um pouco mais de mim. E eu via entre as junturas, aonde as armaduras tinham juntas, no pescoço, nos braços, na cintura, nas pernas, aquele homem apreensivo, como se alguém fosse atacar a qualquer momento. E o anjo disse para mim: assim está a igreja do Senhor Jesus. Satanás não precisa enfrentá-la. Satanás faz ameaças e a igreja está se dilacerando, a igreja está se retalhando, a igreja está se destruindo. E eu disse: por que, Senhor? Ele disse: porque eles usam as armaduras sem observar o princípio. Então eu gastei alguns dias para entender que o texto está com um pequeno segredo em Efésios 6,14. Ele diz: estais cingido com os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça e revestindo as armaduras. Se você observar com atenção esse texto, você vai ver que a ordem está: revestir, cingir e vestir. O versículo 11 vai falar de revestir. O versículo 14 vai falar de cingir. E o versículo 14 também vai falar de vestir. Mas com todo respeito, qual foi a peça de roupa que você vestiu primeiro hoje? Você vestiu primeiro a calça, depois vestiu a cueca? Você vestiu primeiro o vestido, depois vestiu sua roupa íntima? Acredito que não. O único que anda vestindo a cueca em cima da calça é o super-homem. Mas de super-herói ele não tem nada, ele é muito doido. Como é que ele veste a cueca em cima da calça e sai dizendo que é super-herói? Presta atenção. Primeiramente você precisa vestir. Perdão, você precisa cingir. Depois vestir. E depois revestir. Então a ordem aqui está: revestir, cingir e vestir. Para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Mas preste bastante atenção. Quando eu estou tentando vencer Satanás, e eu uso as armaduras de Deus,
eu vou e me revisto de toda a armadura de Deus, sem antes cingir e sem antes vestir, não é necessário que o diabo faça nada. Ele sozinho, eu sozinho vou me destruir. As armaduras, no natural, elas são ferramentas de metal. Para que elas não assolem o seu corpo, você precisa colocar uma couraça, você precisa colocar algo que seja resistente para que a armadura possa trabalhar em cima. E para aquilo não te prender e essa couraça não esfolar a sua pele, você precisa cingir o seu lombo com algo que seja fino, uma seda, algo que seja bem macio, para que a couraça possa deslizar sobre o seu corpo e não esfolar você. Mas nós aprendemos a usar as armaduras, então nós tomamos o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçamos os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, pegamos o escudo da fé, e nós saímos para guerrear, e nós queremos derrotar Satanás, e a maioria dos crentes não derrota Satanás, está sendo derrotado por ele. Por quê? Porque estão quebrando o princípio, o segredo que está no texto. Antes de você usar a justiça, presta atenção, antes de você usar a justiça, antes de você exigir a justiça, a couraça da justiça, você precisa estar andando na verdade, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tem gente exigindo justiça, mas ele ainda mente. Tem gente usando a justiça, mas ele não fala só a verdade. Se você usa a justiça, exige a justiça, quer seus direitos, e você não anda na verdade, em toda a verdade, a justiça por si só ela vai te destruir. A couraça é semelhante àquelas roupas que os nordestinos usam para correr a cavalo no meio da caatinga, no meio do mato. Se você vestir uma roupa daquela e não tiver cingido o seu corpo, a sua pele, com um tecido macio, isso vai destruir você. Não precisa do diabo, o diabo só vai ficar ao derredor, fazendo uma ameaça, e você angustiado, lutando, dando golpe no ar, e a couraça mesmo destrói você. Se você não usar a verdade, a justiça te destrói. Quanto do que você fala é verdade? Seja sincero contigo mesmo. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Quanto do que nós falamos é verdade? Quanto do que nós praticamos é justo? Quando você estiver usando a verdade, andando na justiça, então agora você vai tomar as armaduras e você vai colocar o inimigo para correr. Mas antes ainda de você entrar nessa guerra, antes de você querer vencer Satanás, você precisa tirar Satanás da sua casa, da sua família. Por isso eu escrevi essa palavra, para te ajudar, porque não adianta querer vencer lá fora se você está perdendo aqui dentro. Não adianta libertar os filhos dos outros quando os nossos filhos não são libertos. Não adianta nós queremos pregar para o mundo lá fora o que nós não praticamos aqui dentro de casa, o que nós não vencemos aqui. Então eu queria te ensinar esse segredo. Há um segredo aqui nesse texto de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Se você tem um papel aí, eu vou aconselhar que você escreva. Quero que você fique bem ligeiro aí no papel. Pegue uma folhinha aí e escreva. De um lado você vai escrever assim, ó. Não sei se você vai conseguir ver aqui. Você vai escrever mulher. De frente você vai escrever submissa. Ó, vamos fazer uma tabelinha aqui para... Ó lá, ó, o apóstolo já está com a tabelinha dele pronta. Então, maridos, você vai escrever amar. Você vai escrever filhos. Em frente você vai escrever obedecer. Você vai escrever pais. Em frente você vai escrever provocar. E você vai escrever servos. E em frente você vai escrever obediência. Senhores, ameaça. O que essa tabelinha vai
te ajudar. Vamos repetir, vou te mostrar ela e nós vamos repetir para você anotar aí. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, ou a vossa mulher. Filhos, obedeçam os vossos pais. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Servos, obedecei os vossos senhores. Senhores, não ameaceis os vossos servos. Esta é uma regra que quando ela estiver em ordem, isso aqui estiver numa cadeia funcionando, quando isso aqui estiver em perfeito funcionamento, eu garanto que você vai colocar Satanás para correr da sua casa e correr também da sua cidade. Você vai expulsar Satanás do seu bairro e juntos a igreja vai expulsar Satanás da família, da cidade. Antes disso, não fique pegando espada. E depois que isso aqui estiver pronto, você ainda tem que andar em verdade e justiça. Para depois você sair aí querendo fazer batalha espiritual. Antes disso, é derrota. Conheço muitos homens de batalha espiritual que traíram as esposas, que perdeu o casamento, perdeu o filho, perdeu a fé, perdeu o ministério. Por quê? Porque ele saiu desordenado para fazer uma tarefa maior lá fora, quando ele não tinha cumprido a tarefa principal em casa. Então vamos lá. Vamos repetir a tabelinha aí, ver se você acertou. Mulher, submeter. Marido, amar. Filhos, obedecer. Pais, provocar. Servos, obedecer. Senhores, ameaçar. Mulheres, submetam ao seu marido, marido ame a sua mulher, filho obedeça ao seu pai, pais não provoquem ira aos vossos filhos, servos obedeçam aos seus senhores, senhores não ameaçais os vossos servos. Então vamos lá. Só depois destas 6 exortações para a cadeia da felicidade da família, é que o apóstolo Paulo vai falar das armaduras e batalhas espirituais. Só depois de termos uma família restaurada e plena em amor, é que venceremos a Satanás, venceremos o mundo e venceremos a carne. A maneira mais eficaz de um cristão lutar e ser vencedor é usando o amor incondicional. E o texto vai nos exortar a esta prática de amor incondicional. O amor incondicional. Eu amo você, ainda que você não me ofereça nenhuma recompensa em troca. Bruna Campos, você vai casar. Amor, Bruna, é o que você oferece, sem esperar nada em troca. Eu vou sair desse casamento porque a pessoa do fulano não me ama. Eu não ando mais com fulano porque fulano não me ama. Você não deve ter uma aliança com alguém porque alguém lhe serve. Se você é uma imagem e semelhança de Cristo, você só tem aliança com alguém para servir o outro, não para ser servido. Isso é muito pesado. É mais difícil esse mandamento de amar do que você guardar a lei. É muito superior às ordenanças de Moisés o que Cristo nos ordenou. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Amar é serviço. Servir sem esperar nada em troca. Enquanto não existir este amor dentro de uma família, você não está autorizado a fazer batalha espiritual. Você não tem autoridade para expulsar demônios. Você não tem autoridade para sair ao campo de batalha, porque você é um derrotado. Enquanto você não estiver disposto a servir incondicionalmente, independente do que eu vou receber em troca, você ainda não está pronto para tomar as armaduras e vencer o inimigo que está lá fora nos esperando. Você precisa ter essa consciência, e é permeando este amor incondicional que eu quero nesta noite deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Então vamos lá, vamos começar com as mulheres. Deus ama as mulheres, parece que até mais que os homens.
Por quê, pastor? Porque pegou a maquete para poder fazer as mulheres. Depois que ele fez o homem, é que ele foi fazer as mulheres. As mulheres saíram duplamente refinadas. As mulheres tiveram mais sensibilidade. Você pode ver que as mulheres detêm a maior parte da beleza da humanidade física está nas mulheres. Deus caprichou porque ele já tinha feito a primeira, que era o homem, né? Na segunda saiu com mais perfeição. Então vamos começar com vocês. Não é machismo, é um segredo, porque a mulher é a figura da igreja e o marido é a figura de Cristo. Por isso nós temos que começar com as esposas, com a mulher. E o versículo de Efésios 5:22 diz: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. O que é a palavra submeter? Por debaixo de, tornar dependente de, sujeitar, obrigar, subjugar, fazer submissão, humilhar-se. Um dia eu estava em Trindade, Goiás, numa reunião de pastores, havia lá centenas e centenas de pastores, e o pastor José Rodrigues fez uma seleção lá, escolheu 3 ou 4 pastores para falar sobre submissão. E parece que a mim caiu de castigo, né? Porque eu não tenho essa qualidade. Eu me submeto porque sou obrigado, sei os princípios. Mas não pensa que é fácil você andar em sujeição, em submissão, que não é tão simples assim. E aí, quando eu fui falar, eu usei um exemplo que eu uso sempre aqui na nossa igreja. Existe na aviação a oportunidade de você pilotar um avião muito grande, um Boeing aí, 747, sei lá qual seria o ideal, mas esses que viajam em viagens internacionais, que ficam 12, 14 horas voando de um continente ao outro, lá normalmente se voa com 4 pilotos, em alguns tem até 8 pilotos. Um é o piloto oficial e os outros são copilotos. Aí você diz: não, eu não quero ser copiloto porque eu não quero ser o segundo, eu quero ser o primeiro, então eu não quero ser copiloto, eu quero ser piloto. Ok, você pode ser piloto, mas aí você não tem a chance talvez de ser piloto naquele avião grande. Lá você é só o segundo. Então você pode vir para um avião menor. A nossa cidade é a capital da aviação agrícola do mundo. Aqui se detém o maior número de aeronaves do mundo, na nossa cidade, ou nessa região. Aqui eu tenho amigos e conheço muitos pilotos agrícolas. Eles voam uma pequena aeronave e eles têm um ótimo salário. Mas eu descobri que o salário de um piloto aqui agrícola ou de um avião pequeno, de pequeno porte, não está páreo para o salário de um copiloto de um Boeing. Mesmo sendo o segundo em uma missão, lá num voo internacional, num grande avião, ele ganha muito mais do que sendo o piloto oficial de uma pequena aeronave. E quando eu estava falando isso lá em Trindade, para falar o que era submissão, o Senhor me disse que uma família é um grande avião e que um solteiro é um avião pequeno. Num avião pequeno, cada um é conduzido apenas por um piloto. Mas um grande avião, uma grande aeronave, ela precisa de ter 1, 2 ou mais pilotos. E que na família, o marido é o piloto oficial. Mas sem o segundo, sem ter um copiloto, não tem nenhum piloto capaz de fazer uma aeronave daquela sair do chão. É impossível um piloto sozinho pilotar um Boeing.
É por isso que muitas vezes a família se destrói quando um dos cônjuges sai da família. Quando há divórcio, quando há traição, quando a família se despedaça. Por quê? Houve há pouco tempo, talvez você lembre disso, se eu errar aqui o lugar, mas eu acho que era sobrevoando a Suíça, que um piloto saiu para ir ao banheiro e o copiloto pegou o avião e jogou numa serra, numa montanha, matando muitas pessoas. Modificou-se a lei depois daquilo. Avião daquele porte não pode voar apenas com 2 pilotos. Vão ter que ter mais para não acontecer que um jogue o avião e mate pessoas, como aconteceu aquele dia. Então, a submissão, Bruna, você vai se casar, submissão não é ser pisada, ser mandada, não é você ter um ditador, alguém que manda em você. É você entrar consciente que a família é uma missão. E que Deus vai cobrar primeiramente do homem a missão. E a mulher é a segunda nesta missão. Ser a segunda em uma missão é honra. Não é ser menor. É privilégio. É saber que eu não vou ser cobrado ao mesmo nível que os demais. Porque eu sou segunda em uma missão. Então, quando Deus está usando Paulo para falar com as mulheres, ele está chamando as mulheres a atenção, dizendo: ei, a missão só vai chegar se você se tornar submissa. Você precisa assumir o seu lugar em ser segunda nesta missão, porque é impossível a missão ser cumprida com apenas uma pessoa. Tem que ter o marido e tem que ter a esposa. É ela se submeter à missão do marido. O marido quer ser pastor e a mulher não quer nem saber de igreja. Aonde ficou a submissão? A mulher precisa estar enganjada na missão do seu marido. Por isso aqui eu ensino que você não pode casar-se com pessoas de classes diferentes. Por exemplo, classe social. Um pedreiro casa com uma médica. Amanhã vai ter um jantar, os amigos da médica têm um linguajar. E o pedreiro fica lá voado porque ele não tem nada para conversar. Na outra semana, aí é o churrasquinho lá no final da construção. Aí vem a doutora para ficar no ambiente onde só se fala de construção, tijolo, areia, pedra. Precisa ser visto, porque isso não vai dar qualidade na missão. Também nós precisamos observar a condição social e econômica, porque muitas vezes a diferença é muito grande na missão. Olha, avisa o irmão aí que o cão está na janela, viu? Então o pastor José Carlos aí, olha o diabo, o cão, né? O cão está na janela aí, vigia. Presta atenção. Olhe para mim. Então, há uma diferença muito grande. Precisa, porque senão não vai dar cumprimento da missão. A fé, o ministério precisa também estar apontados para a mesma direção. Porque se um tem um chamado e o outro não está nem aí com esse chamado, aonde vai haver submissão? E eu conheço alguns camaradas calça frouxa que eles tiveram que entrar na missão da esposa, porque eles não deram conta de cumprir uma missão e a mulher de jeito nenhum não se submete. E assim, preste atenção, às vezes para salvar o casamento teve homens abrindo mão da missão. Deus deu a ele uma missão e eles perderam a missão. Mas eu ainda falo para você, é melhor você perder a missão do que perder a família. Ainda que você tenha que submeter a missão da esposa e ser segundo na missão dela, do que você perder a família. Então, a mulher que submete a missão do marido, em troca recebe o amor do marido. Ah, pastor, meu marido não me ama, mas você se submete?
Se você se submeter, Deus vai torcer o pescoço desse infeliz e fazer ele te amar. Mas normalmente, quando a mulher reclama que não tem o amor do marido, e você vai falar com o marido, você descobre que a mulher é totalmente o inverso daquilo que o marido sonha, naquilo que o marido projeta, naquilo que o marido quer exercer como ministério, função ou projeto. Se você não se submeter, você não tem o direito de cobrar o amor. Mas se você se submeter à missão do seu marido, saiba que Deus vai obrigá-lo a te amar. A mulher que não se submete ao marido faz com que o marido deixe de amar a sua mulher. Isso são regras. A mulher é que edifica ou destrói a casa. Isso é bíblico. Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, porém, derruba com as suas mãos. Provérbios 24:3: com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Preste atenção, mulheres, ainda que você não seja mãe, mas será mãe um dia. O que é edificar a casa? O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele não estava falando de construção natural. Ei, esta é a casa. Bate aí no seu peito e diga: eu sou a casa. Você teve uma mãe para te edificar? A edificação aqui é o quanto você foi enfincado na rocha. É o quanto a sua mãe colocou você na rocha. Edificados na rocha. Quantas vezes você, mamãe, leu a palavra de Deus para os seus filhos? A mãe é que edifica a casa, a mulher é que edifica a casa. Mães, me ouça, por favor, se você não quer os seus filhos no inferno. Leia a palavra de Deus para os seus filhos, pelo menos 20 vezes, nos primeiros 13 anos de vida do seu filho. Senão o seu filho irá para o mundo, porque não está edificado. E quando você cobrar de Deus, Deus vai dizer para você: eu dei a ordem que a mulher sábia edifica a casa, a tola com as mãos a destrói. Tem mulher que acha serviço o dia inteiro, fica escrava de uma casa, fica escrava de uma cozinha e não consegue sentar com os filhos 20, 30 minutos por dia e ensiná-los a palavra de Deus, ler a palavra de Deus para os seus filhos. Eu estou falando isso porque eu sou filho de crente, minha mãe está ali, ó, me assistindo. Ninguém pode apontar o pecado moral da minha mãe, mas ela não sabia disso, não lhe ensinaram isso. E quando eu tinha 11, 12 anos, eu já conhecia prostíbulo, eu já conhecia bebida, eu já conhecia mulheres, eu já conhecia droga. Minha mãe, não estou dizendo isso para desonrar, mas minha mãe não soube edificar a casa, porque não tinha pastores para cobrar, não tinha sacerdote para dizer para a mãe: se você não der luz aos seus filhos, a sua salvação está em jogo. Porque Paulo diz que as mulheres serão salvas dando à luz filhos. Não é porque você pariu meia dúzia de filhos que você vai para o céu. Uma vez você dá a luz do natural, mas você tem que dar a luz do espiritual, senão a sua salvação está em jogo. A mulher sábia edifica a casa. Edificar a casa não é ter prato limpo, copo brilhando, não. Isso também faz parte de uma casa limpa, de uma casa bonita. Mas se a sua casa está virada de perna para o ar, ninguém tem nada com isso, desde que teus filhos estejam cheios da palavra. Senão você está cuidando do material e destruindo a sua casa como uma tola. Hoje alguém me perguntou: pastor, como é que a gente faz para ler a Bíblia para os filhos? Eu disse: é começando. Se você começar ainda com o seu bebezinho, todos os dias um tempo especial,
Em 10 anos você terá lido 20 vezes a Bíblia para o seu filho. E não é só seu filho. Já imaginou? Uma mulher, quando ela terminar de criar os seus filhos, ela vai estar na casa dos 40, 45 anos. Se ela tiver 2 ou 3 filhos, ela terá lido a Bíblia só para os filhos mais de 60 vezes. Pastor Alvanor, Ricardo, o senhor não queria uma mulher pregando na sua igreja que já leu a Bíblia 60 vezes? Será que ela teria uma palavra de Deus para falar na igreja? A maioria das mulheres que estão falando na igreja... Por favor, fale, pastor. Não, só respondendo o senhor com certeza, eu também queria. Agora já imaginou numa igreja onde a maioria das mães já leram a Bíblia mais de 40, 50 vezes e os filhos na adolescência já leram mais de 20 vezes? Você tem ideia do poder desta igreja? Você tem ideia do caráter desta igreja? Da índole desta igreja? Aonde Deus pode tomar essas pessoas e colocar nos governos, nos lugares de autoridade? A mulher sábia edifica, mas a tola assiste novela, fica o dia inteiro no WhatsApp, vai para casa da vizinha, inventa um monte de coisa para fazer, põe os filhos na creche, deixa a televisão e a internet discipular os seus filhos. Depois você não sabe porque que seu filho parece com Satanás. É porque passou o maior tempo com Satanás, ouvindo o diabo. Você estava destruindo a sua casa. E os pastores que me ouvem, para de usar esse texto para ficar mandando mulher arrumar a casa não é sua. Se o marido gosta daquela casa mal arrumada, o problema dele. Cachorro em cima do sofá, cocô de cachorro para tudo quanto é lado, fralda de menino jogada no meio da casa, roupa íntima de pendurada no banheiro, parecendo um 8. Isso não é problema do pastor. Isso é eu, quando chego numa casa dessa, eu falo, misericórdia, irmão, você é relaxado, hein? Eu falo mesmo. Fui lá na casa do Alvanor Ricardo, estava tudo brilhando, cheiroso, só faltava a tampa no vaso do banheiro. O resto estava tudo em dias. E eu vejo tudo, falo tudo. Eu estou lá para ver. Ah, pastor, repara não. Como repara? Eu vejo tudo, eu não sou cego. Mas a casa está brilhando, cheirosa. Mas não é só isso, a pastora Larissa não está aprovada porque tem a casa cheirosa e limpinha. Daqui 10, 12 anos eu vou saber se ela está aprovada quando eu ver os seus 2 filhos menores cheios de Deus ou querendo fugir da igreja. Ah, mas eu estava fazendo a obra de Deus. A maior obra de Deus é você edificar os seus filhos. É fazer de cada um deles um ministro do Senhor, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, conhecimento de Deus. Isso é extraordinário. Então a cadeia da felicidade da família começa pela submissão da mulher. A mulher sabendo que ela é a segunda nesta missão. Mas essa missão é muito interessante. Não é o marido, e sim é a mulher que edifica a casa. O marido nós falamos ontem. O marido ensina, ele tira o pecado e ele sustenta. Mas quem é que o marido ensina? O marido ensina a mulher. Paulo disse, olha, as mulheres ficam caladas na igreja, pergunte os seus maridos em casa. Ele não estava proibindo as mulheres de falar na igreja. Ele estava mostrando que é do marido, que conhece a palavra de Deus, é que vai ensinar a esposa. Na dúvida, é com o marido, com o seu sacerdote que você tira a dúvida. O marido ensina a esposa, o marido vai extinguir o pecado e o marido vai trazer o sustento. Mas quem vai edificar a casa... Aí eles pegam esse texto aqui de edificar a casa e junta com Provérbios 31 e só ensina a mulher a arrumar a casa e os filhos indo para o inferno. Eu quero que a sua casa esteja de perna para o ar, que o cachorro dormindo no sofá, o papagaio lá no seu quarto, mas os seus filhos cheios de Deus. Não importa a cor do seu fogão, a cor das suas panelas. Fique preocupado com lavar a panela por fora. Eu quero ver como seus filhos estão por dentro. Edifique a casa. Eva estava em casa enquanto Adão, penso eu, foi buscar uma caça, foi buscar alguma alimentação, um peixe talvez. A mulher é que começa o primeiro fundamento da cadeia da felicidade da família. O primeiro fundamento da cadeia da felicidade da família
não é o amor, mas sim a obediência, submetendo-se. Poucas mulheres sabem que pela obediência e submissão dela, seu marido vai amá-la. 1 Pedro 3,5 diz: porque assim se adornava antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Estavam segundas na missão do marido. Como Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Sara referia-se a Abraão de Senhor, não por ser escravizada, mas por sua inteligência, em aprender, em prender o amor do marido ao amor do Abraão. Quando ela chamava Abraão de Senhor, ela não só se submetia, como ela apertava Abraão na missão. Por quê? Você é o cabeça, você é o primeiro, você é o exemplo, você é o sacerdote. Isso tinha a ver em chamar o marido de Senhor. Sara sabia prender Abraão. Sara sabia prender o amor de Abraão. Abraão tinha que amar Sara, porque Sara se submetia. Sara sabia dominar o amor de Abraão por sua obediência e submissão. Qual o primeiro fundamento da casa? A obediência e submissão da mulher ao seu marido. Lembre-se, mulher, não se justifique. Se errou, peça perdão, reconheça sua fraqueza e terás o amor do seu marido. Seja sincera com você mesmo. Se você não está abraçando esta causa em ser a segunda na missão do seu marido e reconhece, quando nós terminarmos essa palavra aqui, chame seu marido e diga: olha, me perdoe, eu estou errada, mas eu vou mudar daqui para frente, eu quero mudar. E recomece de novo. Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar na sua família hoje. Quem se justifica provoca a ira no marido, assim como nossa justificativa provoca as iras em Deus. Deuteronômio 9,7 diz: lembra-te e não te esqueça de como provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia que saíste da terra do Egito até que chegaste a este lugar. Foste rebelde contra o Senhor. Se você não se submeter à missão do seu marido, participar da vida do seu marido, poderá que outra o faça. Se interesse por sua vida, se interesse pelo seu trabalho, se interesse pelos seus negócios, se interesse pela missão, pelo ministério do seu marido, para que Satanás não ache lugar de colocar outra pessoa para se interessar, em nome de Jesus. Segundo, maridos, agora é com a gente, hein, macho? Agora é nós. Agora eu vou apertar mais, né, porque os homens precisam ter o couro mais grosso. Maridos, qual é o nosso dever? Amar. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar, o verbo amar, ter amor a, gostar muito de, estar apaixonado por. Eu te pergunto, você continua apaixonado por sua esposa? Mas olha, aquela paixão passou. Passou porque você não regou, você não molhou, você não cuidou, você não limpou. Todo dia você precisa dizer alguma coisa a ela. Dê presente, dê flores, dê carinho, dê atenção, fale alguma coisa. O amor surge pelas nossas palavras. Se você falar que ama alguém, que ama alguém, que ama alguém, a boca fala do que o coração está cheio, mas o coração se enche com a boca falando. Quando você começa a dizer que ama alguém, logo você já está amando. O amor aqui é incondicional. É você olhar para sua esposa e dizer: eu amo você.
ainda que você não me ofereça nenhuma recompensa por isso, mas eu amo você. É assim que se ama os filhos, é assim que se ama a esposa, é assim que se ama alguém. Amor incondicional. Você não ama a sua esposa porque ela é bonita, ou porque ela é atenciosa, ou porque ela é meiga, ou porque ela é carinhosa. Não. Você não ama ela porque ela tem alguma qualidade. Você a ama incondicionalmente, porque foi assim que Cristo amou a igreja. E quando ela errar, continue amando. E se errar de novo, continue amando. Por quê? Porque eu não posso deixar de amar. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Aqui nesse texto, há o exemplo do amor que o marido deve ter por sua mulher. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Lembra que a igreja foi quem levou Cristo a todo sofrimento. Então não reclame, marido. Deus te deu uma mulher e você precisa amá-la. E o amor que você der a ela vai trazer ela à sujeição. Essa submissão vai levar vocês ao cumprimento do propósito maior, que é ter a nossa família no temor do Senhor, ter a nossa família na arca, ter a nossa família no Éden, ter a nossa família nascida de novo. Essa é a nossa principal missão. E quando esta missão está dando certo, tudo mais se aclopa, tudo mais é bem-vindo. Deus vai enviar recurso, Deus vai enviar paz, Deus vai enviar alegria, Deus vai enviar gozo, Deus vai enviar prosperidade, Deus vai enviar saúde, quando a missão principal estiver avançando. Que amor é esse? Amor incondicional. O amor que se entrega, como Cristo se entregou. O amor que se entrega à morte pelo outro. O amor incondicional. Não espera por recompensa. Se a sua esposa precisar de um transplante, guarde Deus que não precisa. A primeira pessoa a estar disposta a oferecer o transplante de coração é você. Maridão, é você que vai ter que oferecer e dizer, ó, tá aqui, eu sou o primeiro, quero doar. Chegou a minha primogênita aqui, trazendo um café. Eu tenho duas primogênitas. Vai. Obrigado, filha. Deus abençoe. Por que o marido deve amar assim? Porque ele sabe que ela se submete a ele. Por que eu devo amar assim a minha esposa? Porque se eu amar a minha esposa incondicionalmente, eu terei a submissão da minha esposa. Eu terei a sujeição. Eu terei a obediência. Pastor, minha mulher não se submete. Estou cansado de escutar pastores dizer, minha mulher é Jezabel. Só tem Jezabel onde tem um Acabe frouxo. Se a tua mulher é Jezabel é porque você é um frouxo. Você é um Acabe frouxo. Minha mulher nunca foi Jezabel, mas eu também não sou um Acabe não. E a regra é, acabe com Jezabel, senão Jezabel vai acabar com você, né? Mas tem gente que vai acabar com a esposa ao invés de acabar com o inimigo. Mas você não ama a sua esposa. Eu conheço pastor que fica dizendo que o anjo está na casa para matar a mulher. Meu irmão, se o anjo aparecer na casa para matar a mulher e você não entrar na frente e morrer no lugar dela, você é um covarde. Mas as pessoas colocam isso. Apóstolo Ricardo, você já escutou esse tipo de conversa? Eu acho que já, né? De um homem de Deus que ele vai matar a minha esposa. Você é um cavalo, você é um covarde. Eu tenho encontrado uns aí que ora para a mulher morrer. O anjo falou comigo que minha mulher vai matar minha mulher é uma Jezabel, minha mulher é uma rebelde. Meu irmão, você está errado. Você devia estar amando ela para libertar ela, para limpar ela, para justificar ela, para purificar ela, porque foi isso que Cristo fez pela igreja. Quem limpa a esposa, quem purifica a esposa, quem santifica a esposa é o marido. O marido é o resultado da submissão da esposa.
Se não submete, é porque o homem está errado. O marido faz a limpeza, aplicando-lhe a palavra como sacerdote da família. Efésios 5:26, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Papel do marido. Não cobre da sua esposa o que não está escrito. Você só pode cobrar o que está escrito. A mulher não vai ouvir tudo que você ensinar. Preste atenção, marido. A mulher não vai ouvir tudo que você ensinar. Mas vai lhe admirar por ser o sacerdote. Se você cumprir o papel de sacerdócio, a missão mais nobre que existe sobre a terra, apóstolo Vanor, é ser um sacerdote. E Deus deu o privilégio a todos os homens, não só a pastores. Se você cumprir o seu papel, ainda que elas não vão entender, ou nem vai dar ouvido ao que você está ensinando, mas elas terão admiração. Elas vão começar a admirar você. A mulher não te ama pelo que você tem. A mulher vai lhe amar por sua inteligência e conduzir bem a família. A mulher não te ama porque tem muito dinheiro. Se dinheiro resolvesse, a mulher não trocava o homem que deu o carro pelo motorista. Você já deve ter ouvido alguma história aí de uma mulher do patrão que foi embora com o motorista. Por quê? Porque o patrão deu o carro, mas não deu amor. E o motorista dava atenção, abria a porta, era carinhoso, era atencioso. E ela, foi embora por admiração, porque viu que o motorista era mais inteligente do que o marido. O marido tinha dinheiro, mas não tinha inteligência. Preste atenção, a mulher não te ama pelo que você tem, mas seja inteligente. Pastor, eu não tenho dinheiro para dar flor toda semana. Dá uma volta no cerrado, traz uma flor de piqui aí, traz uma flor de caju do cerrado, faz alguma coisa, mas conquiste, mostre que você interessa por ela, mostre que ela é importante. Faça alguma coisa, mostre a sua inteligência. O marido que ama, cuida do corpo da sua mulher, fornece o que ela necessita e deseja. Um irmão aqui da minha igreja dizia isso para os homens aí, nem todo mundo tem essa condição. Mas um irmão aqui na igreja que até tem uma condição razoável, ele chegou em mim e disse: pastor, minha esposa quer fazer 2 procedimentos com cirurgia plástica, 2 correções. E ele disse: eu vim aqui porque eu só aceito com a palavra do Senhor. O que o Senhor me diz? Eu disse: o que ela quer fazer? Ele disse: ela quer fazer uma correção no seio e quer fazer uma correção na barriga, ela não se sente bem. E eu disse: partiu de quem a ideia? Ele disse: dela. Eu falei: então paga. Porque se partisse dele, querendo que ela fizesse para agradá-lo, eu não ia concordar, ia ser vergonhice. Mas foi ela que quis, ela que queria se sentir bem, e ela tem coragem de ir lá e se submeter. Marido, você é o responsável pelo corpo da sua mulher. Pague. E o homem pagou, foi caro, mas foi caro demais. Pastor, o senhor concorda com isso? Eu não concordo e nem discordo. Eu não tenho peito para fazer cirurgia plástica e nem estou preocupado com a minha barriga. Cada um cuida da sua, mas se me pedir minha opinião, eu sei dar um palpite. Quem se acha bem, tem pessoas que têm que fazer por necessidade, outros apenas por gostar, enfim. Mas o texto diz que você deve apresentá-la gloriosa. 5:27 de Efésios. Para apresentá-la a si mesmo. Você não vai fazer isso com a sua esposa para ela sair mostrando na rua. Aí você é um idiota, você vai reformar o carro para poder o malandro pegar. Não, e você vai apresentar a si mesmo. Então, é um texto, tá aí, sem mácula, sem ruga. Sem ruga, pastor, então eu posso fazer cirurgia plástica, posso fazer botox, posso fazer fio de ouro? Pode sim. Faça, já que você está com o pé de galinha, faça. Está aqui, está escrito.
é para me fazer com a minha esposa o mesmo que Cristo fez pela igreja. Então, é para apresentá-la gloriosa. Para quem? Para si mesmo. Então, cuide da sua esposa. Larga de ser murrinha, tá bom? O marido ama a sua mulher e a mulher se submete e reverencia o marido. Efésios 5:32. Todavia, também vós, cada um de particular, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Reverenciar é o mesmo que submeter. Aqui está o grande segredo da cadeia da felicidade. Efésios 5:32. E Paulo vai dizer, grande é este mistério. E eu me refiro a Cristo e à igreja. A mulher submete ao marido. O marido ama e cuida da sua mulher. Nós teremos a obediência dos filhos. Vamos lá. Terceiro, filhos, sede obediente a vossos pais, porque isto é justo. O que é obedecer? O verbo obedecer, mostrar obediência, agir de acordo com o que foi estabelecido, estar sob determinado comando ou dependência, agir consoante determinado impulso, sentimento, responder a um comando, ao mecanismo ou ordem de funcionamento. Filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Se o seu pai mandar você acender um cigarro, você não acende não, porque isso é fora do Senhor. Se o seu pai mandar você entrar num comércio e roubar alguma coisa, não faça isso não, isso é pecado. É para se submeter no Senhor, porque a gente está assistindo aí pela mídia, você percebe aí, pais ensinando os filhos a roubar, pai ensina filho a mentir. Ei filho, passa uma vergonha nesse seu pai carudo aí, quando alguém bater na porta e você falar, que seu pai falar para você, ó, fala aqui que eu não tô. Você sai lá fora e diz, ó, meu pai mandou falar que não tá. Passa um carão nesse infeliz, porque tem pais ensinando os filhos a mentirem. Vai lá e diga que o papai não tá. Depois não sabe. Olha, eu não sei se dessa aula ou na outra eu vou falar sobre o exemplo. Não é os vizinhos que ensinam nossos filhos a pecar. Quem ensina nossos filhos a pecar somos nós mesmos. Eles aprendem com a gente. Eles não é ramo do vizinho, saiu foi de nós. Então, filhos, obedeça. Filhos hoje não obedecem por ver o mau exemplo dentro de casa. Os filhos não percebem a mãe se submeter ao pai. Os filhos não percebem o pai amar a mãe. Os filhos não obedecem pai e mãe. Ei, pastor, por que meus filhos não me obedecem? Porque você não se submete ao seu marido, eles estão vendo. Pastor, por que meus filhos não me obedecem? Porque você não ama a sua esposa e eles estão vendo. Se vocês não cumprem o papel de vocês, porque você acha que os filhos terão que cumprir o papel deles? Presta atenção, isso é sério que eu estou falando. Os filhos de hoje não obedecem por não ver o exemplo dentro de casa. Eles percebem que a mãe não se submete. Eles percebem que o pai não ama. Por que eles vão se submeter à obediência? Qual a resposta a ser dada aos pais que fazem reclamações da desobediência de seus filhos? Filhos vão aprender a obediência através do exemplo de submissão e amor incondicional. A obediência dos nossos filhos, eles aprenderão a obediência ao ver a submissão e o amor incondicional dentro de casa. E isso fará os seus filhos obedecer. Fora disso, eles não obedecerão. Devemos dar aos nossos filhos o exemplo em obedecer a Deus, em se submeter e amar. 1 Coríntios 7,19. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Nada que você fizer fora da obediência vai ter resultado. Por quê? Porque o que vale mesmo é obedecer os mandamentos de Deus. E Deus diz, mulheres, se submeta. Marido, ame. Filhos, obedeça. A obediência dos filhos é incondicional.
Eles vão obedecer pelo exemplo de submissão e amor incondicional que verem em seus pais. Quarto, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na disciplina e a demonstração do Senhor. A palavra, o verbo provocar, desafiar, incitar, excitar, produzir, causar, originar. Muitas pessoas pensam que provocar a ira é porque o pai deu beliscão, deu tapa, puxou o cabelo da nuca. Não, isso irrita mesmo, mas não é disso que Paulo está falando. Não é isso que provoca a ira aos vossos filhos. Quando é que os pais provocam a ira aos vossos filhos? Preste bastante atenção, pais. Quando é que os pais provocam a ira aos vossos filhos? Quando os filhos veem a falta de submissão e a falta de amor entre os pais. Quando é, pastor, que os filhos vão se tornar submissos? Quando os filhos percebem o amor do pai por outra mulher, isso faz com que o coração dos seus filhos nasça ira. Ele vê que o pai dá mais atenção para a mulher lá fora, para a secretária, para alguém na igreja, para alguma amizade, e não faz pela esposa. Isso provoca a ira nos seus filhos. Quando os filhos percebem que a mãe se submete mais ao pastor, se submete mais ao chefe, se submete mais a outro homem do que ao seu marido, isso provoca a ira nos seus filhos. Presta atenção, não é porque a mãe puxava na nuca, não, senão eu devia ser o cara mais irado do mundo, porque minha mãe dava beliscão, minha mãe dava pescoção, minha mãe dava paulada, chinelada, já tá aí ouvindo aí, ó. E não fazia eu ter ira, coisa nenhuma, eu era endemoniado mesmo, mas eu nunca vi minha mãe se submeter a outro homem, eu só vi minha mãe se submeter ao meu pai. Eu nunca vi meu pai nem com uma piada, nem com uma brincadeira se referindo a outra mulher. Eu me lembro de uma ocasião, minha mãe vai até rir agora, meu pai gostava de pescar e gosta até hoje. Eu não sei se ele estava pescando ou fazendo um frete, mas eu tinha que passar, pastor Alvanor, por um riachozinho, estrada pequena, uma pontinha de madeira. E aí meu pai quase provocou um acidente, porque tinha um grupo de pessoas lá, não só mulheres, mas umas mulheres parou na ponte e fazendo gestos para poder o carro parar, né? Eu nem sabia quem estava dentro. Meu pai disse que fez foi acelerar a caminhonete para cima dessas mulheres para dentro da ponte, essas mulheres peladas na frente dele. E ele chegou lá em casa, a primeira coisa que ele foi contar para minha mãe é que tinha acontecido isso lá numa viagem, né? Que ele estava passando por uma região onde tinha um pessoal tomando banho em um riacho. Nunca ouvi falar, nos meus 48 anos, que um dia meu pai fizesse uma brincadeira com outra mulher. Nunca ouvi falar, minha mãe está aí de testemunha. Também nunca vi minha mãe desobedecer o meu pai. Minha mãe nunca fez uma conta, minha mãe nunca fez nada que meu pai desaprovasse. Tudo é no acordo, tudo é na submissão. Já tem mais de 50 anos de casado. Então, quando é que nós provocamos a ira aos nossos filhos? Quando os filhos percebem que a mãe não se submete à missão do seu marido e quando vê que o marido ama mais as de fora do que a sua própria esposa. A ira não é provocada pela correção, pela exortação ou pela disciplina. Deuteronômio 8:5 diz: saberá, pois, no teu coração que, como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Provérbios 19:18: corrija teu filho enquanto há esperança, mas não te incites a destruí-lo. Provérbios 23:13: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios 29:17: corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Se você é um pai ou uma mãe que disciplina com amor a seus filhos, por causa dessa disciplina eles vão aprender a amar vocês.
A ira entra no coração dos filhos por não verem seus pais obedecerem à palavra de Deus, em se submeter e em amar incondicionalmente. Quinto, servos, obedeçam os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Obedecer, mostrar obediência, agir de acordo, estar sob determinado comando, agir consoante. Nós já tínhamos falado sobre isso antes. O servo aprende a obediência a seus senhores quando vê. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não consigo um quadro de funcionários. Conheço tantas pessoas que nunca conseguem, mesmo tendo empresa, mesmo tendo negócios, não conseguem, pastor Ricardo, ter funcionários que se submetem, funcionários bons, funcionários que abraçam a causa. Ainda que eles não precisam ver, mas o mundo espiritual é tão real que lá na empresa, lá nos negócios, o empregado não se submete, não obedece, porque lá na casa está desordenado. O funcionário não vê a esposa submeter ao marido. O funcionário não vê o marido amar incondicionalmente a esposa. O funcionário não vê os filhos obedecer ao patrão. Por que é que você acha que o funcionário vai se submeter a você? A corrente está quebrada, o elo está faltando. Então você vai ter que aprender a se submeter ao seu marido. Marido, você vai ter que aprender a amar a sua mulher. Filhos, vai ter que aprender a amar os seus pais, obedecer aos seus pais. Os pais vão ter que aprender a não provocar a ira aos seus filhos. Assim Deus vai te dar funcionários, empregados que vão abraçar sua causa, sua empresa vai prosperar, sua casa vai melhorar, você vai ter pessoas de confiança. Hoje aqui em casa, alguém brincava com o outro e o irmão estava aqui e deu uma ordem lá na cozinha. E a moça que trabalha aqui conosco, já tem mais de 10 anos, disse assim para ele, você sabe quanto tempo que eu estou aqui nessa casa? Aí ele não entendeu, ele disse, você sabe quanto tempo eu estou aqui nessa casa? Aí ele disse, não, ele disse, pois é, eu estou aqui há mais de 10 anos, nunca recebi uma ordem do bispo, agora você vem dar ordem para mim? Ela está conosco aqui há mais de 10 anos. Por quê? E tem gente que não consegue, que em 10 anos já trocou mais de 20 funcionários na sua casa. Por quê? Que Deus não te dá um funcionário que te honra? Por que você não tem um funcionário que te obedece? Por que você não consegue ter alguém que te auxilia lá na empresa, lá na fábrica, lá nos seus negócios, ou até mesmo na sua casa, no escritório? Por que você não consegue? Porque você está quebrando a cadeia. Você precisa acertar esse ponteiro para você ter um funcionário de valor e que vai te ajudar a prosperar. E o sexto, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Patrões, senhores, não trabalha com ameaça, não é com ameaça sobre o seu funcionário. O que é ameaça? Dirigir ameaças, fazer ou prever o que é mal, vir em tom de ameaça contra, levantar contra. Oxe, quantas pessoas que ameaçam no trabalho, na empresa. Conheço patrão que quer sair até no braço. Por que a minha empresa não prospera, pastor? Porque você trabalha com ameaça. Por que eu não ganho dinheiro? Porque você trabalha com ameaça. Por que os senhores ameaçam? Porque os servos não obedecem. Então os senhores têm que ameaçá-los. Mas se esses servos, que são os filhos e funcionários, sabem que o patrão ama a mulher, que a patroa se submete ao marido, que os filhos obedecem os pais, e que esses patrões, que são pais, não provocam a ira aos vossos filhos, os servos vão obedecer espontaneamente e livremente. Os servos vão obedecer sem precisar de ameaça. Os servos vão obedecer por ver a cadeia da felicidade na família funcionando. Lembra da rodinha que eu pedi para você fazer? Acho que eu vou fazer uma melhor aqui.
Deixa eu fazer outra. Bem bonitinha. Pegue aí sua caneta também, você deve estar fazendo uma. Ó. Escreva assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, ó. Mulher, marido, filhos, pais e servos. Ó, faça uma setinha sempre para a mesma direção, sentido horário. É uma cadeia. É um ciclo. Quando esse ciclo se fechar, mulheres se submetendo ao marido, marido amando a esposa, filhos obedecendo aos pais, pais não provocando a ira aos seus filhos, servos obedecendo aos seus senhores, senhores não ameaçando os seus servos, a cadeia da felicidade vai girar e você vai começar a prosperar, vai começar a crescer, vai começar a avançar. Amém? Dentro dessa estrutura do propósito divino, consideremos os papéis que Deus atribuiu a cada um. Há um papel específico para a mulher, um papel específico para o marido, um papel específico para os filhos, um papel específico para os pais, um papel específico para os servos e um papel específico para os senhores, para que a cadeia da felicidade funcione. A família é o modelo do sucesso. Tudo começa pela família. Todos os tratos, todos os combinados de Deus com o homem é semelhante, o que nós chamamos de pacto ou aliança. Escreva isso. O exemplo está na aliança de casamento. Todas as alianças da Bíblia são baseadas na aliança do casamento. Significa que tudo que funciona no mundo espiritual funciona a modelo da família. Então a família é a chave, é o elo, é o princípio. Por isso, quando eu afirmo que o ventre da mulher é que traz prosperidade, é porque eu tenho base naquilo que eu já compreendi, que se lá no seu leito estiver funcionando bem, se você estiver fazendo o zoinho dela virar com alegria, não por obrigação, mas por prazer, porque ela quer, porque você a ama, ela percebe isso e ela te oferece em troca aquele momento de delícia, aquele momento de prazer, Deus vai mandar dinheiro. Como? Tudo começa a funcionar. A mulher se submete, o marido ama, os filhos obedecem, os pais não provocam a ira aos filhos, o servo se submete ao patrão, o patrão não ameaça os seus servos. Quando Deus vê isso funcionando, Deus começa a enviar a bênção sobre a sua casa, Deus começa a enviar a prosperidade, Deus começa a confiar em você segredos, Deus começa a confiar em você, Deus pode confiar a você um ministério. Como eu queria estar começando a minha vida agora. Por que eu não tive alguém que me ensinasse tudo isso? Sei que muitos pais, como os meus, poderão dizer, meu Deus, por que eu não aprendi isso mais cedo? Isso aqui é um segredo extraordinário. Pastor, está tudo funcionando lá em casa. Eu me submeto ao meu marido. Eu amo a minha esposa. Nós somos exemplos para os nossos filhos estão nos obedecendo. Nossos servos estão nos servindo porque eles nos veem o exemplo como os nossos filhos. E nós não ameaçamos. Agora você pode empreender um ministério que você vai ter sucesso. Você pode empreender um novo negócio que vai ter sucesso. Você pode projetar um novo sonho que vai ter sucesso. Pastor João está aí, acabou de lançar um livro. Coisas estão acontecendo na vida dele ultimamente, assim, prodigamente, né?
não pródigo por ser gastador, mas eu acho que eu usei a palavra errada, coisas eminentes acontecendo. Prodígio. Prodígio, não pródigo, né? Perdão, pastor João, prodígio. Por quê? Porque nos últimos 4 anos, Deus começou a desenvolver a vida do pastor João extraordinariamente. Mas isso que eu estou falando aqui, eles não têm funcionário, não têm empregados. Mas lá na casa deles funciona tudo certinho. Quando ele recebe o pagamento, vai para a mão da pastora Catiene. Quando ele quer comer um lanche, ele tem que pedir para ela. E não tem nada de que ela que manda. É que tudo é feito em acordo, e os filhos estão vendo isso. E ela edificando a casa, edificando os filhos. Coisas começaram a acontecer na vida dele. E eu tenho outros aqui na cidade que congregamos junto, que nos ouve, e que o negócio lá está caindo a folha, o pau está quebrando. Por quê? Porque não vê essa cadeia da felicidade funcionando. Quando Deus perceber que esse princípio está funcionando na sua casa, tudo vai começar a melhorar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Agora eu tenho um tempo para você fazer uma pergunta, se você quiser. Nós tivemos uma aula até rápida. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer agora. E depois da pergunta eu tenho um comunicado muito sério. Né, pastor Ricardo? Esse comunicado é sério. É sobre a próxima aula. Alguém com alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Pastor, eu só queria validar uma circunstância, só para exemplificar. Eu vi o senhor ensinando isso há algum